Olá, meus amigos do programa Seu Sorriso. Mais uma vez estou aqui com vocês, sou o Dr. Gleidson Arouca. Venho ao longo dessas 6 temporadas do programa Seu Sorriso falando sobre odontologia, tentando passar para vocês um pouco do que eu sei, do que eu estudei, mostrando a fase atual da nossa profissão, tudo que a odontologia tem proporcionado, tudo que tem mudado, os avanços, contando sobre possibilidades de tratamento e mostrando a importância de vocês absorverem esses conhecimentos, porque a fase preventiva que nós vivemos hoje era baseada em cima de informação. Então, quanto mais informações vocês tiverem, melhor. É assim que a gente vai trabalhando. Você que gosta, que acompanha, sabe, programa inédito toda segunda-feira, 8h30 da noite. E durante a semana tem as reprises, de manhã, à tarde, ou passa de madrugada. Quer dizer, tem como você assistir toda semana o nosso programa, que é um programa diferente. Então, é importante assistir. Se der na segunda é 8h30 da noite, se não na terça passa, na quarta passa, todo dia tem um programa Seu Sorriso. Você que quer participar, quer mandar uma dúvida, quer mandar uma sugestão, fazer uma pergunta, da maneira que vários amigos fazem, é só entrar em contato ou pelo telefone 25225703 ou pelo e-mail programaseusorriso@hotmail.com. A gente fala, eu comecei falando aqui sobre as informações e muitas das vezes a gente acaba tendo assim um aspecto, uma visualização melhor da nossa saúde, da saúde da população de uma maneira geral, entra dados de saúde bucal através das pesquisas. E alguns dias atrás, foi uma pesquisa muito interessante, foi divulgada, ela foi divulgada pelo IBGE, são dados da Pesquisa Nacional de Saúde, que foi baseada em um trabalho feito no segundo semestre de 2013, mas que trouxe números bem interessantes, assim, que eu pontuei alguns para comentar com vocês aqui. Primeiro deles, essa pesquisa mostra que 11% da população nacional ela não tem mais nenhum dente. Isso significa aproximadamente 16 milhões de pessoas. Então, é uma quantidade muito grande de pessoas que ainda sofrem com a perda dos dentes por um motivo ou por outro, mas esses 11% eles perderam todos os dentes. Eu já mostrei aqui no programa para vocês algumas alternativas, desde o trabalho com a prótese total convencional, aquela removível, trabalho com implantes de encaixe, trabalho com implante com prótese fixa. Então, assim, existem as soluções para recuperar, na maior parte das vezes, esses problemas, essas sequelas, mas o mais importante é evitar chegar até esse ponto. Então, assim, 16 milhões de pessoas que sofrem, que têm dificuldade para mastigar, que tem aquele trabalho de tempos em tempos para trocar a sua prótese, que muitas das vezes perde uma prótese dessa, fica aí numa situação complicada. São muitas pessoas no nosso país que já perderam completamente os dentes. Dessas pessoas, naquela faixa etária de pessoas com mais de 60 anos, que a gente entende como sendo as pessoas que viveram uma época da odontologia mais mutiladora, em que os trabalhos se baseavam muito mais em cirurgia para extrair os dentes, quer dizer, a parte biológica não era muito entendida da dinâmica da doença cárie, da doença periodontal. Então os trabalhos não eram baseados em cima de prevenção, a gente ainda não tinha aquele trabalho baseado com restaurações, que foi uma fase anterior também. Quer dizer, basicamente, quando apresentava algum problema, esse dente era extraído. Então, quando os dados são analisados para pessoas acima de 60 anos, desse grupo, quase 42% já perderam todos os dentes. Então, chega muito perto da metade de toda a população do Brasil com mais de 60 anos que já não tem dente nenhum. É um número muito alto também. É o que eu falei, a gente entende um pouco que pode ser um momento anterior da odontologia, um momento um pouco mais para trás aí na visão da profissão, mas a gente sabe também que ainda é uma coisa corriqueira. Acontece muito ainda, principalmente em cidades menores, cidades do interior, acontece muito de dentes serem extraídos sem necessidade. Tem muitas pessoas que ainda não entendem a importância de manter um dente. O cliente chega no consultório, às vezes ele tem um resto ali, uma raiz ainda que tem como ser aproveitada, assim, bem trabalhada. A gente faz a cirurgia, faz o canal daquilo ali, recupera, bota um bloco, e o cliente às vezes não entende muito bem, fala, vamos tirar logo esse dente. E não é a melhor saída. Quer dizer, a melhor solução é sempre tentar manter aquilo que está ali. Vamos trabalhar para manter aquele dente, para manter aquela raiz,
porque a extração ela traz uma série de consequências, eu já mostrei para vocês aqui, e né, ela pode vir também em ordem, né? Você tira um, tira outro, por essa ideia, né, de que o dente de repente não é tão importante. As pessoas negligenciam muito os dentes da parte de trás, da parte posterior. Eu já mostrei para vocês, né, que quem perde os dentes posteriores também acabam sobrecarregando os da frente e depois vão perder os da frente. Então tem uma série de situações, né, que acabam acontecendo quase que como uma cascata, que vai levando a esse quadro da pessoa no fim perder todos os dentes. Então, numa população com mais de 60 anos, em que praticamente metade dessas pessoas já não tem mais dente nenhum, vamos dizer assim, quase que uma derrota da profissão, principalmente hoje em dia, que a gente trabalha muito para prevenir as doenças, para combater essas doenças, e tem muitas ferramentas e muitos mecanismos para impedir a perda de um dente, tá? Precisa, lógico, que vocês, né, que estão aí me assistindo, que gostam, que eu sei que vocês que gostam de assistir o programa se interessam pela saúde dos seus dentes, da sua boca, precisa que vocês façam a parte de vocês em casa, que é uma boa limpeza, né, cuidado com os alimentos cariogênicos e principalmente fazer as consultas com o seu dentista. Tá? Você precisa ir ao consultório do seu dentista no mínimo uma vez ao ano para acompanhar, né? Você vai fazendo um acompanhamento da sua saúde bucal. Olha mais um dado muito interessante que vem, né, nessa pesquisa. Eles fizeram, né, a pesquisa aí, no segundo semestre de 2013. Quando perguntaram a essas pessoas, né, se eles haviam visitado o seu dentista, se tinham procurado um dentista no ano anterior, ou seja, em 2012, 55% das pessoas disseram que não foram ao dentista. Então, mais da metade das pessoas entrevistadas admitiram que não procuraram um profissional, né, nem para resolver algum problema que já estava instalado e também não foram para fazer o trabalho preventivo. Então isso aí é um sintoma claro, né, de que muitas dessas perdas dentárias que acontecem na população brasileira vem também um pouco da falta de hábito das pessoas de visitarem o seu profissional. Então você não pode deixar, né? Um ano é muito tempo para você ficar sem avaliar a saúde dos seus dentes, a saúde da sua boca, né? Você não pode passar tanto tempo sem visitar o seu profissional para saber se está tudo bem, tá? Então isso tem que ser uma coisa rotineira também, né? Tem que ser colocado lá no calendário anual, ou uma ou duas vezes ao ano fazer a visita ao dentista. É uma visita rápida, é uma visita tranquila, né? A visita de acompanhamento, ela é muito simples, ela não tem um pingo de dor, não tem nada desconfortável, né? Pelo contrário, você evita situações desconfortáveis no futuro, porque você está evitando, né, problemas, e se aparece algum problema, o profissional tem condição de resolver esse problema no início. Então, quando ele é resolvido no início, a solução, sem dúvida, é muito mais simples, né? Envolve menos procedimentos e isso sai muito mais barato também. Então, uma das vantagens do trabalho preventivo, de você visitar o seu dentista, também é custo, né? Lógico que uma consulta de prevenção ela é infinitamente mais barata do que uma reabilitação extensa. Aí as pessoas falam, e o dentista é caro, né? Ainda gasta-se muito no dentista. Depende. Se você faz um bom trabalho em casa, se você acompanha, limpa direitinho, cuida e vai uma ou duas vezes ao consultório para ver se tem algum problema, na maior parte das vezes você gasta quase nada do seu profissional. É só o valor daquela consulta, daquela revisão, né? E isso em um ano diluído sai muito barato, tá? Então você vê só, mais de 50% da população não visitou. Quer dizer, se acontecer algum problema com essas pessoas, ele adiou em mais um ano, né? Deixou mais um ano para que aquele problema evoluísse. Outro dado, a Turma do Bem, né, que é uma organização não governamental e que trabalha muito com crianças carentes, eles estimaram que 30 milhões de crianças no Brasil nunca foram ao dentista. E aí a gente muda, né, de ponta, a gente sai dos idosos e vem para as crianças. E isso aí é outra coisa muito grave também, porque se a criança nunca foi ao dentista, ela começa, né, a perceber que aquilo ali não é importante, ela perde a chance de colocar nessa criança o hábito de cuidar dos seus dentes já desde pequenininha, né? Então, quando essa criança chegar a um profissional, provavelmente muitos problemas já estarão instalados, né, com a solução mais complicada, e isso vai acabar assustando essa criança, porque os procedimentos que eles farão no consultório vão ser um pouco mais difíceis, um pouco mais demorados, né, às vezes incluindo anestesia, tendo que fazer canal, isso tudo acontece. Então 30 milhões de crianças que nunca foram ao dentista é muita coisa. Você que tem uma criança pequena aí, né, seu filho, sobrinho, neto, algum pequenininho desse que nunca foi ao dentista, pode começar a pensar nisso e levar, né, a sua criança ao profissional,
porque mesmo que ele não tenha nada para fazer, ou mesmo que você ache, né, que ele não tem nenhum problema para ser cuidado, ele tem que se habituar a visitar o dentista, ele tem que se habituar com o ambiente do consultório odontológico e ele tem que entender que aquilo ali é uma coisa necessária e é uma coisa boa de ser feita. Tá? É assim que a gente tem que pensar. A gente não pode esperar a criança sentir dor, não pode deixar passar 5, 6, 7 anos sem nunca ter feito uma avaliação dos dentes dessa criança, para quando chegar lá, né, ainda vai ser uma criança, talvez um pouco maior, mas quando chegar no momento de cuidar do dente, a gente vai acabar gerando um trauma nessa criança, porque os procedimentos vão ser muito mais complicados, tá bom? Por último dado aí pra gente fechar esse bloco. Das pessoas, né, nessa pesquisa que declaravam que escovavam seus dentes pelo menos 2 vezes ao dia, 53% disseram que usavam fio dental. Ou seja, praticamente metade das pessoas também admitiram que não usa fio dental. E eu já falei aqui muitas e muitas vezes no programa, só escova sem fio dental não adianta muito, né? É como estar varrendo a casa e deixando a poeira toda embaixo do tapete. Quer dizer, se você não limpa as laterais do seu dente com o fio dental, você pode escovar muito bem os seus dentes com a escova. Se você não está usando o fio, você vai ter problema, tá? Não é que pode, não, vai ter problema. Porque entre o dente e o outro vai continuar sujo, nunca, né, aquela área vai ser limpa, porque quem limpa é o fio, e aquilo ali é uma festa, né, para as bactérias, para acúmulo de placa, de biofilme. Então essas lesões que acontecem entre o dente e o outro, né, ficam coladinhos, acontecem entre um e outro, que são provocadas geralmente pela falta do uso do fio dental. Elas são difíceis de serem visualizadas, então no consultório odontológico, muitas das vezes a gente só consegue visualizar quando essa lesão já está grande, e ela acaba, né, gerando um estrago maior do que tipos de lesões comuns, que a gente chama de classe 1, que são mais aparentes, que são em cima do dente. Então as laterais têm que ser limpas e têm que ser muito bem limpas, pelo menos uma vez ao dia, com bastante cuidado. Tá? Você vê mais um dado aí que preocupa praticamente metade da população, não usa o fio. O que a gente tira disso? A pessoa não usa o fio, a pessoa não vai ao dentista e acaba caindo naquela estatística primeiro que eu mostrei para vocês, 11% da população que já não tem dente. E aí? Tem que pensar, né? E deixar um pouco de botar a culpa às vezes no profissional, né? Falar, fui no dentista, ele não me ajudou, então não gostei desse trabalho. Quer dizer, quem tem a maior parte de responsabilidade dos cuidados bucais são vocês, né? Vocês que estão cuidando diariamente disso aí. Se vocês não fizerem bem feito, não tem dentista no mundo que vai dar jeito para vocês. Tá? Então vamos começar a entender a importância da prevenção, a importância de cuidar bem dos seus dentes em casa para evitar entrar nessa estatística aí. Legal? Eu sei que às vezes falar de números é um pouco complicado, é um pouco chato, mas são números muito interessantes para que todo mundo entenda, né, o que está acontecendo, não só com a gente, né, mas com a população brasileira de um modo geral. Legal? Segundo bloco do programa chega daqui a pouquinho. Não sai daí. Conheça o que há de mais moderno e sofisticado em exames para diagnóstico em odontologia. A Sim Radiologia faz seus exames radiológicos totalmente digitalizados, garantindo mais segurança e rapidez nos resultados, documentação ortodôntica e radiografia panorâmica. Além disso, é a única da região com tomografia odontológica computadorizada. Para facilitar, enviamos as suas radiografias direto para o e-mail do seu dentista. Exames sem laudo entregues na hora. Sim Radiologia, em Nova Friburgo e Cordeiro. Unicred, mais que um banco, uma cooperativa que cuida da sua saúde financeira, atendimento personalizado, redução de taxas e tarifas, maior rentabilidade nas aplicações, menor custo operacional, participação nas obras anuais, financiamentos pessoais e profissionais, custódia de cheques, cartões de crédito e débito, cartão, travel, money, planos de previdência privada, a cooperativa de crédito dos profissionais da saúde. Unicred. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes.
volta, segundo bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Vamos tratar agora nesse bloco de um assunto que é muito importante, né? Muito importante, e eu já falei algumas vezes aqui também, mas vale a pena sempre repetir, que é o problema do câncer de boca. Tá? Já mostrei vídeos de uma palestra muito interessante, né? Mostrando o autoexame, né? O câncer de boca, que hoje ele é considerado, né? ou ele assim, vamos botar, está ranqueado como o 5º tipo de câncer que mais atinge a população, então não são poucos casos, tá? Muitas das vezes esse tipo de lesão, né, ela é diagnosticada logo no início, desde que vocês façam aquele acompanhamento que eu falei no bloco passado, né, de ir ao consultório de vez em quando, 1, 2 vezes ao ano, né? Não vale só para ver se o dente está sujo, se tem cárie, né, se tem algum problema de mobilidade, quer dizer, vale também para diagnóstico de câncer, porque o exame das estruturas bucais, ele é feito também na hora em que a gente está fazendo a avaliação dos dentes. Quando você vai ao dentista, você não está vendo só dente, né? Você vê que o dentista ele acaba observando tudo que está na cavidade oral, então lábio, né, gengiva, língua, assoalho. Por isso é importante que você vá sempre ao consultório do seu dentista. Então o câncer bucal, ele é um tipo de câncer que é agressivo, né, que é muito perigoso, que mata também, como todos os tipos de câncer. E eu trouxe para vocês darem uma olhada em uma reportagem, né, que eu achei de uma TV aberta, mas uma reportagem muito interessante que eu gostaria que você assistisse. Dá uma olhadinha nisso aí. O cigarro, além de potencializar o aparecimento de várias doenças, é o principal fator de risco de câncer de boca. Doença agressiva que pode mutilar o rosto e matar. No Brasil, este é o 5º tipo de câncer mais comum entre os homens. Câncer bucal, a gente tem 14 mil novos casos de câncer bucal por ano no Brasil. É um câncer extremamente violento e que está muito presente. E é nos homens é o 5º mais incidente. A incidência deste tipo de câncer tem aumentado nos últimos anos devido ao crescimento do número de fumantes. As pesquisas indicam que o tabagismo é um dos principais fatores, se não o principal fator do desenvolvimento do câncer bucal. Segundo especialistas da Associação de Odontologia, ele é capaz de aumentar o risco de incidência do câncer bucal em até 25 vezes. Tá? E se for associado ao hábito do álcool, aumenta a chance mais ainda. E o fator de mascar tabaco, que os antigos faziam, ele aumenta em 50 vezes a chance do câncer bucal. Então o tabagismo está totalmente associado ao câncer bucal. O grande problema é que, devido ao grau dos sintomas, esse câncer geralmente é tratado como simples infecções e passa facilmente a estágios mais avançados. O principal sintoma é o aparecimento de feridas que não cicatrizam. Dificuldade de engolir caroços, próteses mal adaptadas que machucam, né? Manchamentos de colorações diferentes que não mudam de cor e que não melhoram com o tempo, você passa creme, não resolve. Ulcerações, sabe? Qualquer coisa de desconforto que tenha na boca, que esteja machucando e não resolva, pode ser um sintoma e a gente tem que investigar. Outros sintomas deste mal podem ser inchaços, áreas de dormência, sangramentos sem causa conhecida, dor na garganta que não melhora e manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na parte interna da boca ou do lábio. Nas fases mais evoluídas, o câncer de boca provoca mau hálito, dificuldade em falar e engolir, caroço no pescoço e perda de peso. Caso a doença seja identificada, o tratamento é tão evasivo quanto qualquer outro tipo de câncer. Extremamente agressivo, que leva sequelas, leva à morte, entendeu? Ele leva a deficiência em vários atos para a pessoa. Um câncer extremamente agressivo, que se não diagnosticado a tempo, ele pode provocar sequelas irreparáveis na pessoa. E o tratamento dele, como qualquer outro, envolve radioterapia, quimioterapia, cirurgia, como qualquer outro, dependendo da intensidade que ele está, no estágio que ele está. Como em todos os tipos de tumores, a detecção precoce do câncer de boca é a arma mais eficaz para combater a doença. Diagnosticar uma lesão com potencial de se transformar em câncer, ou mesmo diagnosticar o câncer já instalado em estágio inicial, é muito importante. Mas a prevenção é sempre o melhor remédio, principalmente evitando maus hábitos como fumar e mascar tabaco.
Bom, é uma reportagem, né, que não foi feita por mim, foi feita pela TV aberta, mas é interessante, né, porque eles relacionam, trazem dados, né, mostram alguns hábitos que as pessoas têm que acabam aumentando o risco de desenvolver o câncer bucal. Né, vocês viram que eles pegaram bastante na história do fumo, né, do tabagismo. Então as pessoas que fumam têm uma chance maior. Para quem está procurando um estímulo, vamos dizer assim, para parar de fumar, né? Para quem ainda não achou um estímulo para parar de fumar e quer, ou de repente quer mais aquele final, aquele derradeiro, né? O tabagismo é um fator que pode aumentar, o que aumenta o risco de desenvolver câncer de boca. Tá? Não estou falando que todo mundo, né, que fuma vai desenvolver, mas você aumenta muito a sua chance comparativamente com a pessoa que não fuma. Outro problema é o uso de bebida alcoólica com frequência. Quando você associa, né, cigarro com bebida alcoólica, você aumenta mais ainda os seus riscos de desenvolver o câncer de boca. Uma coisa que às vezes passa, né, despercebida pelas pessoas, que também é muito perigosa, é o problema do trauma contínuo. Então uma pessoa às vezes tem uma prótese removível, qualquer tipo de prótese, que ela está mal adaptada ou ela está machucando e ela cria uma ferida, às vezes pedaço de dente também, quebrou um dente e a pessoa assim, não se incomoda muito com aquilo, mas aquele pedaço de dente fica ferindo a língua, fica ferindo a bochecha, aquela prótese fica machucando diariamente. Então esse tipo de situação também aumenta o risco, também é muito perigoso. Tá? Se você tem uma prótese que está mal adaptada, que está te machucando direto, que está formando ferida, né? Feridas que não cicatrizam aí, né? Depois de 10, 15 dias, você tem que procurar o seu dentista, você não pode deixar isso passar, porque você aumenta o seu risco também de desenvolver um problema desse tipo. Né? Uma outra coisa que, se não me engano, não foi falado na reportagem, mas que é muito importante, é a exposição ao sol. Então tem um índice de câncer de boca muito grande, principalmente câncer de lábio na parte inferior, para aquelas pessoas, né? Não só os que vão à praia, mas principalmente para as pessoas que trabalham expostas ao sol. Então a recomendação é que sempre use, né, um protetor labial com filtro solar forte para proteger, porque a exposição contínua acaba levando também a um aumento do risco do câncer bucal. Então o câncer de lábio inferior ele é bem frequente, né, e às vezes pode ser evitado com uma coisa simples desse tipo, o uso diário do filtro solar, né, do filtro labial. Daí a gente chega aonde? Aonde que eu vou voltar mais uma vez? A importância de vocês visitarem seu dentista. Tá? Vamos tirar também, já que a odontologia mudou e hoje em dia a gente fala muito em prevenção, quer dizer, vamos acabar com aquele costume de só procurar o seu dentista quando um dente quebrar ou quando um dente doer, né? Quando alguma coisa realmente séria está te incomodando. Não é assim que é feito o acompanhamento da saúde bucal. Você precisa ir ao profissional 1 ou 2 vezes ao ano, de acordo com o que você for combinando com o seu dentista. Ele vai te dizer, você vai voltar daqui a tantos meses ou daqui a um ano. Tá? Não deixe passar de um ano. Um ano é muito tempo. Então isso aí é muito importante. Tá? Às vezes, muitas das vezes, né, o início de um problema desse tipo que a gente está falando, o câncer bucal, ele pode ser diagnosticado, ele vai ser tratado, né, você vai se curar. Tá? Agora, se passa muito tempo, as chances de cura ficam menores. Então, mais uma vez, né, no segundo bloco, eu venho falar da importância de você acompanhar a sua saúde bucal com o seu dentista. Então, para você que está me assistindo aí, que já tem muito tempo que não vai ao seu dentista, pega o cartãozinho dele, liga, marca a consulta, vai chegar lá, né, fala, doutor, eu não estou sentindo nada, mas eu quero fazer, né, a avaliação, quero fazer o meu check-up aqui anual, para que você veja se tem algum problema acontecendo. É assim que funciona e é assim que dá certo. Tá bom? Se você, né, tem alguma dúvida sobre esse assunto, quer mandar alguma sugestão, quer falar alguma coisa sobre o câncer bucal, entre em contato pelo programa seusorriso@hotmail.com ou pelo telefone 25225703. Não saia daí, que o próximo bloco do programa Seu Sorriso chega já já. Conheça o que há de mais moderno e sofisticado em exames para diagnóstico em odontologia. A Sim Radiologia faz seus exames radiológicos totalmente digitalizados, garantindo mais segurança e rapidez nos resultados. Documentação ortodôntica e radiografia panorâmica. Além disso, é a única da região com tomografia odontológica computadorizada. Para facilitar, enviamos as suas radiografias direto para o e-mail do seu dentista. Exames sem laudo entregues na hora. Sim Radiologia, em Nova Friburgo e Cordeiro.
Unicred, mais que um banco, uma cooperativa que cuida da sua saúde financeira. Atendimento personalizado, redução de taxas e tarifas, maior rentabilidade nas aplicações, menor custo operacional, participação nas obras anuais, financiamentos pessoais e profissionais, custódia de cheques, cartões de crédito e débito, cartão, travel, money, planos de previdência privada. A cooperativa de crédito dos profissionais da saúde. Unicred. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. De volta, programa Seu Sorriso. Lembrar a todos vocês que o programa Seu Sorriso inédito, toda segunda-feira, 8h30 da noite. Então, se não deu para assistir na segunda-feira, não tem problema, porque passa em reprise durante a semana, tá? Falamos hoje, né, sobre os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, falamos sobre o risco do câncer bucal e eu vou falar um pouco para vocês agora sobre um outro problema que acaba incomodando muitas pessoas e gerando ali uma certa saia justa, que é o mau hálito. Tá? Há um ano, mais ou menos, se não me lembro, eu mostrei para vocês aqui uma situação muito interessante, que era um site em que você cadastrava, né, o e-mail de um amigo, o telefone de um amigo que você sentia que tinha mau hálito, e esse site ele se encarregava de avisar a pessoa. E a gente chegou a fazer uma pesquisa perguntando para as pessoas se ele tinha coragem de falar com um amigo, com um conhecido, que essa pessoa tinha mau hálito, e quase todo mundo disse que não tinha coragem de avisar. Então é mais um motivo, né, para você procurar o seu dentista. Porque o que acontece? A pessoa que às vezes, né, sofre desse problema, que tem mau hálito, ela com o passar do tempo ela perde, né, a possibilidade, né, ou a chance, assim, a sensação, vamos dizer, a sensibilidade de sentir aquele cheiro, porque ela acaba acostumando e vai incomodando as pessoas que estão ao lado. Então é importante que você visite seu dentista também para fazer esse acompanhamento. Dificilmente alguém vai chegar para uma pessoa que tem mau hálito e vai falar, porque é uma coisa muito complicada, desagradável, né, difícil. A gente vê muita piadinha na internet com isso, mas por que eu vim falar de mau hálito no programa Seu Sorriso? Muitas pessoas falam que o mau hálito ele é um problema de estômago, estomacal, né? Botam a culpa sempre no estômago. E vou dizer para vocês que mais de 90%, 95% das causas do mau hálito, ele tem origem na boca. Tá? Origem na boca. Então, antes de fechar esse assunto, de explicar para vocês bem isso aí, eu tenho mais um videozinho para mostrar, dá uma olhada. Existem dois tipos de pessoas que sofrem de mau hálito. Aquelas que sabem que possuem halitose, mas nunca procuraram tratamento, e aquelas que não fazem a mínima ideia de que têm que lidar com isso, pois se acostumaram com o próprio odor da boca. O que é importante dizer é que a halitose, mais conhecida como mau hálito, é um problema mais sério do que pode parecer. Além de problemas sociais e de relacionamento, a halitose pode significar sérios problemas de saúde e até mesmo cardíacos. Se você sabe que sofre de halitose ou apenas suspeita, temos uma boa notícia para você. O mau hálito tem cura. Existe uma solução simples e barata para se livrar deste mal de uma vez por todas. Irei lhe explicar exatamente como você pode resolver seu problema em alguns instantes. Mas primeiro, gostaria de comentar algumas das principais causas do mau hálito. 80% da halitose se origina da própria boca e não do estômago, como muitos acreditam. 2 pontos da cavidade oral são críticos: os dentes e a região posterior da língua, onde frequentemente ocorrem acúmulo de bactérias. A halitose pode ter origem até mesmo no nariz, ocorrendo principalmente devido a quadros de sinusite. Ainda na boca, outro ponto que pode dar origem ao mau hálito são as amígdalas. Como pode perceber, a halitose é um problema muito mais complexo do que se imagina. Assim sendo, gostaria de lhe apresentar algumas breves soluções que irão aliviar ou, em alguns casos, até mesmo resolver o seu problema. Uma boa higiene bucal e, é claro, sempre usar o fio dental. Ir regularmente ao dentista, de preferência a cada 6 meses.
Usar com frequência antissépticos, de preferência à noite. Escovar a língua ao menos uma vez por dia. Beber água ao menos 8 copos por dia para evitar o ressecamento da boca. Evitar o uso de álcool, café e cigarros. Evitar ficar em jejum. Tá aí, né? Um vídeo para ilustrar um pouco o que a gente começou a falar nesse problema do mau hálito, problema complicado. E vocês viram, né, que assim, o problema de estômago ele é parte também dessa história do mau hálito, mas na maior parte das situações vem da boca. Então o que pode trazer, né, esse problema? Primeiro, você com alguma infecção bucal, né, doença periodontal, dente quebrado, dente aberto, isso tudo pode gerar mau hálito. Né? Então a pessoa às vezes acaba não lembrando, né, ou como vai ao dentista muito pouco, não percebe que tem um dente quebrado, acumulando ali restos de alimento, resíduos, uma gengiva infeccionada, um abscesso, alguma coisa desse tipo, e isso gera um mau hálito forte. Né? Então a má higiene bucal é um dos principais causadores do mau hálito, porque a pessoa não limpa bem, não limpa direito, não usa fio, não usa escova dental, escova muito mal, escova com pressa, não limpa a língua. Então limpar a língua é muito importante também, porque se vocês repararem, vocês já repararam isso, mas a língua não é lisa, né? Ela tem como fossem pequenos pelinhos, e aquilo ali acumula placa, acumula bactéria, né? Forma como fosse assim, uma gosmazinha, né? Uma saburra lingual ali, e que você tem que remover, tem que escovar. Se deixar acumular, aquilo ali vai gerar mau hálito também, tá? Um tipo de mau hálito que é passageiro é para pessoas que fazem um jejum muito longo. Então, se você fica muito tempo sem comer, você acaba gerando um certo mau hálito, mas esse é passageiro, isso não é preocupante, porque assim que você voltar a se alimentar, né, com normalidade, aquilo ali vai voltar ao normal também. Tem alguns alimentos que provocam isso, porque eles possuem, né, nesses alimentos, elementos voláteis que são eliminados pela respiração, pelo pulmão. Um caso clássico disso aí é o alho. Então você pode comer, se você comer um alimento com bastante alho, você pode escovar a boca meia hora lá, escovar os dentes meia hora, que você vai continuar sentindo aquele gosto forte, vai continuar saindo daquele cheiro de alho, porque eles estão sendo eliminados também parte desses elementos voláteis pelo pulmão, né? Você está expelindo isso pelo ar, então tem que esperar o corpo eliminar toda essa substância para voltar ao normal, mas vai voltar ao normal. Então, se você evitar esses tipos de alimentos, você acaba evitando também o problema do mau hálito. Isso é passageiro. A desidratação é outro problema sério. Então, pessoa que bebe pouca água, passa muito tempo sem beber água, isso é comum, né? Se você reparar naquele hálito matinal, você acordou, você passou a noite inteira sem beber água, né? A boca às vezes ressecou um pouco, tem gente que dorme com a boca aberta, e aí dá também o mau hálito. Desses casos, gente, o mais importante, o mais preocupante é o primeiro tópico que eu falei. Porque se você bebe pouca água, né, e se você está com um gosto, um cheiro estranho na boca, por isso é só aumentar a ingestão de líquido que vai melhorar, né? Se você evitar um jejum muito prolongado, isso aí vai melhorar, né? Se mudar a alimentação, vai melhorar. Agora, se você está com infecção, se você está limpando mal os seus dentes, se você tem, né, dente quebrado, problema da gengiva, aí você precisa de um dentista. E aí eu volto mais uma vez para fechar aí com chave de ouro o programa dessa semana, falando: precisa consultar o seu dentista. Não esqueçam do seu dentista, tá? Se você está sentindo alguma coisa diferente, né? Ou melhor, se você não sente esse mau hálito, mas já tem um bom tempo que você não vai ao dentista, procure. Olha quanta coisa eu falei hoje, né? Que em uma consulta de prevenção, de revisão com o seu dentista, ele vai observar. Então você vai procurar, né, problemas de todas as áreas. Tá? Você pode resolver no dentista muitos problemas, basta que você procure o seu profissional. Então o programa de hoje eu bati bastante nessa tecla, né, para que você não se afaste da odontologia, para que você não fique fora, para que você não espere o problema ser criado ou o problema piorar para poder procurar o seu profissional. Tá? Isso aí não é muito bom, não é muito inteligente. Vamos trabalhar com a cabeça, trabalhar com a prevenção, né? Vamos evitar de gastar dinheiro no dentista, gastar bem pouquinho para fazer só o trabalho preventivo. Então é limpando bem em casa, né, e consultando o seu dentista com frequência. Legal? O programa Seu Sorriso dessa semana vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Próxima segunda-feira, 8h30 da noite, tem mais. Até lá!